Preparem as suas barreiras de proteção da dos deuses e invoquem as suas Avalons e suas Reality Marbles para se protegerem. Hoje nós temos o combate entre as duas maiores lendas de suas mitologias. De um lado, nós temos o filho do rei dos deuses celta, aquele que foi alterado pelo santo grau de Medb para se tornar um deus dos espinhos e um rei tirano enlouquecido, Cthulhu-Alter. Então quer dizer que nem mesmo o avatar de um deus supremo pode me derrotar. Sabe, Medb, acho que eu sou um pouco forte. Do outro lado, nós temos aquele que foi corrompido pela lama do santo grau de Fuyuk para se vingar dos deuses e tentar apagar sua própria lenda. Estamos falando de Alcides. Rei dos heróis, você é fraco. Sem mais enrolação, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Eu sou Ymir Rully e esse é mais um vídeo do Mapa do Infinito. Esses dois personagens não deixam nada a desejar quando o quesito é apelação. O Cthulhu-Alter é tão forte que ele foi capaz de lutar contra o Heracles Berserk e a Artúria Alter ao mesmo tempo. Ele já lutou contra Carne e Semiramis ao mesmo tempo. Ele já lutou contra vários servos ao mesmo tempo e já conseguiu deixar vários servos à beira-morte. Isso para não contar a cacetada de servos que ele já matou, incluindo Nero, incluindo Jerônimo, incluindo Carne, Semiramis, Medb e até mesmo Skatad ficou à beira da morte quando enfrentou Cthulhu-Alter. E só para constar, no evento do mangá de Seraph, ele chegou a lutar ao mesmo tempo contra Star, que tinha sido upada por Bibi, e Ymir Alter, e só perdeu para eles porque houve um grande roteiro ali para que ele perdesse ali. Inclusive, se vocês quiserem que eu narre como foi essa luta, peço aí nos comentários. Mas o Alcides, ele não fica tão atrás assim do nosso querido Cthulhu-Alter. Ele é muito mais forte do que a sua versão Berserk. E a versão Berserker dele já conseguia lutar contra vários servos ao mesmo tempo. E não eram servos fracos, eram Atalante, Davi, Drake e Kyohime ao mesmo tempo. E eles não tinham qualquer chance de vencer Heracles, só conseguindo vencer ele porque Davi conseguiu fazer com que ele tocasse na Arca da Aliança. E a versão arte do Avenger do nosso querido Alcides é muito mais forte do que essa versão, ao ponto de se ele colocar às vezes de pé de igualdade contra várias das armas do Rei dos Heróis. A resistência desses dois servos também não é nada de se deixar de lado. Afinal de contas, o Cthulhu conseguiu receber um ataque a queima-roupa do Vazak Shakit do Karna, que não é nada mais, nada menos do que a lança do Rei dos Deuses, Indra. E essa lança tem um poder especial para derrotar qualquer um com divindade. E mesmo Cthulhu sendo um servo com divindade, tudo que ele conseguiu foi algumas queimaduras no corpo. Vale lembrar que o Cthulhu nem mesmo estava usando a armadura de Gahud nesse momento. E mesmo assim, a lança do Karna foi incapaz de matá-lo. Não apenas isso, mas ele também havia recebido várias vezes um ataque direto da Brahmastra de Rama, que é dita várias vezes sendo o fantasma nobre mais poderoso de toda a mitologia indiana, superando até mesmo o Pashupata e o Vazak Shakit. E como se isso não fosse o bastante, ele também já resistiu ao Gate of Sky de Skatad, e mesmo estando envenenado pelo veneno mortal de Semiramis, ele foi capaz de ter uma luta contra Heracles e Saber ao mesmo tempo. Mas não vá você pensando aí que o nosso querido Alcides fica tão atrás não, meu caro Shone, porque o nosso querido Alcides carrega consigo o manto do leão de Nemeia, que faz com que qualquer arma que tenha origem humana simplesmente ricocheteie de volta sem fazer qualquer dano no Alcides. Ele simplesmente não vai machucar, vai ricochetear de volta. E ele testou isso contra ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Rei dos Heróis, contra quem Alcides disse que era fraco, porque todas as armas do Rei dos Heróis simplesmente ricocheteavam de volta. E mesmo quando ele foi envenenado pelo veneno da Hidra de Lerna, o nosso querido Alcides era capaz de lutar como se nada tivesse acontecido,
sendo capaz de dizer para o seu mestre que simplesmente precisa vencer a Guerra do Santo Graal antes que o veneno mate ele, porque mesmo estando envenenado por um veneno capaz de fazer deuses agonizarem de dor, isso não impedia Alcides de continuar com toda a sua força e lutar contra os mais poderosos dos servos. A velocidade desses dois servos também é assustadora. Mesmo quando Cuthulen era um Lancer, Emi afirmou categoricamente: só existem 3 lanceiros com tamanha velocidade e somente você tem uma agilidade tão bestial, mostrando categoricamente que Cuthulen estava entre os mais rápidos de todos os lanceiros no trono dos heróis. E o Emi, ele tem currículo para falar isso, porque ele já lutou em todas as eras da humanidade, no passado, presente e no futuro, como contra-guardião, e mesmo assim ele afirmou isso do Cuthulen. Somente 3 lanceiros competem com ele em velocidade. Então já vamos tirar aqui aqueles lanceiros impossíveis, tal. E só para constar, o Emi afirmou que os lanceiros são a classe mais rápida. Mesmo os Riders não são mais rápidos do que os lanceiros em agilidade de combate. E o Cuthulen se destaca em velocidade, mesmo na classe dos servos mais rápidos, sendo afirmado tanto em Extella Link quanto em Stay Night que ele se movia na velocidade da luz. A forma Berserker dele alta não altera a velocidade dele até onde a gente sabe. Não tem nada que diga que ele ficou mais rápido ou que ele ficou mais lento. Até onde ele se sabe, ele ficou mais forte e mais assustador, mas isso não influenciou na sua velocidade. Então podemos supor que o Cuthulen Alter é tão rápido quanto o Lancer que nós conhecemos em Stay Night. E assim, o nosso querido Alcides, ele não é nem de longe tão rápido quanto o Cuthulen. Porque também, honestidade à parte, modéstia à parte, o Cuthulen é um dos servos mais rápidos de todos os tempos. Mas mesmo assim ele não fica tão atrás assim. Afinal de contas, o nosso querido Alcides era capaz de se manter em pé de igualdade por um tempo contra o Rei dos Heróis, fazendo com que o Rei dos Heróis tivesse que começar a se pôr a sério para poder ter alguma chance de matar Alcides. Então assim, ambos esses servos são servos com uma velocidade assustadora, tremenda e de agilidade que simplesmente está acima de vários outros servos. Então, dito isso, vamos aqui para agora aquilo que realmente torna essa batalha quebrada, que são os poderes desses servos. O Cuthulen Alter é famoso pela sua Gaebolg, que é uma lança feita para matar deuses e que foi construída com os ossos do monstro marinho Gurreit. Essa lança altera o próprio destino, altera causa e efeito, não importa o quão rápido, o quão resistente você seja. A lança simplesmente determinou que vai atingir o seu coração e colocar uma maldição de morte, independente das barreiras que estejam na frente, independente do quão rápido você possa se esquivar. A lança decidiu que vai alcançar o seu coração, então ela alcançou. O caminho ela inventa depois. É como se fosse uma ordem de inversão de causa e efeito. Normalmente é preciso criar a rota de um caminho para uma lança atingir o alvo. Aqui é feito o contrário. A lança atinge o seu alvo, a rota vem depois. Ele também está equipado com todas as 18 runas primordiais de Scathach, que se você quer ver o que são essas runas primordiais, clica aqui no card e vai no vídeo da Scathach que eu falo um pouco sobre cada uma das runas primordiais e explico um pouco de o que elas fazem. Mas resumindo, ele teria acesso a runas de fogo, runas de morte e etc. Runas que vêm diretamente dos deuses descobertas pelo próprio Odin. E para finalizar, não deixando aqui de lado o nosso poder absoluto do Cuthulen, ele carrega consigo a armadura do monstro marinho mais poderoso da mitologia celta, Gurreit Koshen. Essa armadura faz com que Cuthulen se torne o servo mais forte de todos em questão de força física. Quando ele coloca essa armadura, o seu status de força sobe para o Rank X. O Rank X não é nada demais, quer simplesmente dizer que é impossível para um mestre calcular o qual é o limite da força desse servo, mostrando que Cuthulen, ao colocar a armadura de Gurreit Koshen, se torna mais forte do que qualquer servo que nós conhecemos, exceto uma escassa lista de outros servos que também têm força de Rank X.
essa força é tamanha que ele é capaz de escapar até mesmo do Gate of Sky de Scathach, embora ele tivesse tido uma ajuda do Graal ali naquele momento. O Alcides, por outro lado, tem tantos poderes quanto o Cthulhu. Ele tem todos os 12 trabalhos que ele teve em vida. Alguns que vale a pena destacar é o Cerberus. O Cerberus é uma criatura tão poderosa que foi capaz de lutar por um tempo contra o Grand Ard Super-Orion. Ele também carrega consigo as 3 éguas de Erimanto. Ele pode invocar a Caixa de Pandora, que é capaz de, pasmem, roubar fantasmas nobres para que o Alcides possa usá-los como se fossem seus. Então, sem dúvida, aqui é um dos fantasmas nobres mais poderosos que existem no Nasoverso. É a Caixa de Pandora. Se você está se perguntando sobre a Caixa de Pandora de Kalaid, esqueça aqui, ó. O universo de Kalaid é um verso à parte, não tem nada a ver no universo principal de Fate. Ele também carrega consigo um Manto do Leão de Nemeia. O Manto do Leão de Nemeia, como foi dito aqui, repele todas as armas que são de origem humana. E embora ele não afete aquelas armas que são de origem divina ou de origem monstruosa, tem alguns poucos pontos fracos dessa armadura, onde mesmo armas de origem humana poderiam acabar afetando Alcides. As flechas de Alcides também carregam um veneno da Hidra de Lerna, que não é nada mais nada menos do que um veneno capaz de fazer até mesmo os próprios deuses agonizarem de dor e matarem qualquer um que não seja um imortal. Ele também carrega consigo a imortalidade de Quiron, que faz com que Alcides possa ressuscitar uma vez. Dito isto, como se daria essa luta? A luta começaria com uma grande desvantagem para o Alcides, porque caso você tenha esquecido, o Alcides é um arqueiro, e uma das habilidades do Cthulhu é proteção contra flechas. Então Alcides já começa numa grande desvantagem, porque independente das flechas que ele atire no Cthulhu, vai simplesmente ricochetear direto. Ele vai ter várias maneiras de se proteger contra as flechas. Essa proteção contra flechas é tão poderosa que mesmo em um terreno em que Cthulhu não conseguia usar todo o potencial da lança por ser um local estreito, ele conseguiu lutar por 12 horas contra o Rei dos Heróis Gilgamesh. Então assim, o Alcides teria que apelar para os outros fantasmas nobres dele se ele quisesse poder vencer o Cthulhu. Ou seja, nós poderíamos ver ele invocando as éguas de Erimanto e os Cerberus. E então ficaria uma luta um pouco acirrada pro Cthulhu, porque querendo ou não, 5 contra 1 é uma batalha difícil mesmo para o Cthulhu. O que faria ele ter que usar a segunda forma da Gaebolg, que é um fantasma nobre anti-fortaleza, que esmagaria todos eles de uma vez, e talvez até mesmo o Alcides seria esmagado por ali, exceto se não fosse pelas habilidades dele com o arco. Como eu disse antes, as habilidades do arco do Alcides eram capazes de destruir vários fantasmas nobres do Rei dos Heróis. Então sim, ele poderia destruir uma boa parte da lança Gaebolg do Cthulhu. Então ele precisaria projetar novamente várias outras Gaebolgs, porque assim, o Cthulhu e a Scathach não tem só uma Gaebolg, se é o que vocês pensavam. Eles podem projetar outra, algo bem parecido com o que o Emiya faz com espadas, só que no caso deles não são projeções, são a forma real da arma. E isso acabaria fazendo, querendo ou não, o Alcides precisasse apelar para a Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora poderia roubar alguns fantasmas nobres do Cthulhu, porque ela não precisa ser usada só uma vez, ela pode ser usada várias vezes. Então o Alcides poderia roubar vários fantasmas nobres do Cthulhu. Ele poderia roubar a Gaebolg e até mesmo o Kharid Koshen, porque todos os fantasmas nobres do Cthulhu, repito, todos, ultrapassam o Manto do Leão de Nemeia. Então, querendo ou não, o Alcides teria que roubar os fantasmas nobres do Cthulhu, e talvez ele até mesmo tenha precisado ressuscitar em algum momento, porque o Cthulhu é simplesmente um monstro terrível que mataria o Alcides. Não tenha dúvidas disso. Até mesmo as runas primordiais do Alcides simplesmente passariam direto pelo Manto do Leão de Nemeia e matariam ele. Então, querido ou não, o Alcides tem que roubar não só um, mas todos os fantasmas nobres
do Cthulhu. Embora a gente não saiba exatamente se a Caixa de Pandora pode roubar vários ao mesmo tempo ou se tem algum tempo entre ela roubar vários fantasmas nobres. Vamos supor que não. Ela conseguiria roubar os vários fantasmas nobres do Cthulhu e isso faria uma vitória para o Alcides. Se não, se ela não conseguir roubar os fantasmas nobres do Cthulhu, é muito provável que o nosso querido lanceiro celta esmague esmagadoramente o nosso querido herói grego. E então, concorda com essa batalha? E então escreve aí se você não concorda. Estou louco por uma treta, eu sou Emirulli e esse foi mais um vídeo do Mapa do Infinito.